Minha rapaziada, é bomba no noticiário do Internacional na manhã desta terça-feira. O Inter está acertando a venda de Vitão para o Cruzeiro e está trocando jogadores com a equipe de Belo Horizonte. 2 atletas estão vindo para o Colorado e nesse vídeo a gente traz detalhes dessa negociação e dessa troca. Vitão não vestirá mais a camiseta do Internacional. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá na KTO. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Bom, informação de agora pela manhã. O Internacional está vendendo o zagueiro Vitão para o Cruzeiro. A negociação está muito bem encaminhada e o Vitão, depois das festas de final de ano, deve se apresentar lá na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. Bom, a gente sabia, né? Era inevitável, o Vitão seria vendido pelo Internacional. Ele teve uma proposta do Flamengo que foi recusada pelo Inter. O Flamengo ofereceu 4 milhões de euros à vista por 100% do jogador e mais o abatimento daquele valor que o Inter teria que pagar pelo volante Thiago Maia, que o Inter ainda não pagou, mas é importante colocar, né? O Inter não deve 4 milhões de euros ao Flamengo. O Inter deve quase metade desse valor, que são as parcelas que já venceram e o Inter não pagou. O Flamengo queria envolver esses valores na negociação, o Inter não aceitou, o Inter queria dinheiro vivo nos cofres e por isso recusou essa oferta do Flamengo. A gente sabia de outros clubes que estavam interessados além do Cruzeiro, o Palmeiras e o Benfica de Portugal, que inclusive teve conversas com o Vitão recentemente, mas o Cruzeiro, que já tinha feito um contato inicial antes do término do Campeonato Brasileiro, fez agora uma proposta e o Inter está aceitando essa proposta. A proposta do Cruzeiro é 7 milhões de euros, 46 milhões de reais, pelos 80% do Inter. Então o Inter vai conseguir 7 milhões de euros para si. Além disso, o Cruzeiro está mandando 2 jogadores para o Internacional. O zagueiro João Marcelo e o volante garoto que é da base do Cruzeiro, Japa, que agora já está nos profissionais, vai fazer 22 anos agora no mês de janeiro, tá? Começando justamente pelo Japa, ele é um volante que também pode jogar como um meio-campista, caindo pela beirada, eu diria que ele é semelhante ao Alan Rodrigues, tá? Ele é um segundo, terceiro homem de meio que também pode cair pela beirada, tá? Ele é cria da base do Cruzeiro, ele sobe com o Pesolano, inclusive o Pesolano conhece o jogador, conhece ele da base do Cruzeiro e ele sobe pro profissional com o Pesolano, fica no banco algumas partidas, depois o Pesolano sai, ele ganha uma sequência na reta final de 23, que ele ainda estava alternando entre base e profissional, ele chega a conquistar o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil Sub-20 em outubro de 2023 lá no Cruzeiro. Em 24 ele começa a aparecer mais no profissional, mas não foi titular, ele era sempre uma opção para sair de banco, para entrar e aí com o talento dele arranjar alguma coisa para o Cruzeiro. Em janeiro desse ano, ele teve uma grave lesão no tendão, tá, da coxa esquerda durante um treinamento lá na Toca da Raposa em Belo Horizonte. Ele chegou a correr risco de fazer cirurgia, o Cruzeiro optou por um tratamento conservador, sem cirurgia, e ele voltou no final do ano a jogar com a camiseta do Cruzeiro, 21 anos, e está sendo emprestado. Isso é importante colocar. O Japa está vindo por empréstimo ao Internacional de uma temporada. Aí a gente tem que agora tentar descobrir as condições desse empréstimo. É com opção de compra? É com obrigação de compra? É só o empréstimo? O que o Inter vai fazer em relação a ele? Mas o Japa está chegando ao Internacional nessa negociação. O outro nome que está vindo ao Inter, João Marcelo, zagueiro que voltou no final da temporada. Ele é um zagueiro que surgiu no Boa Vista do Rio de Janeiro, na base do Boa Vista, foi pro profissional, depois ainda com idade de sub-20 foi pro Grêmio, ficou uma temporada no Grêmio, depois foi pra Tombense e aí ele vai pro Porto de Portugal para jogar no Porto B emprestado. Até sobe pro profissional do Porto, mas não teve nenhum jogo no profissional do Porto lá em Portugal, e vai pro Cruzeiro em 2023.
emprestado, depois é comprado pelo Cruzeiro. Ele teve na temporada que ele mais jogou ano passado, 2024. Em 2025 ele jogou pouco, porque ainda no Campeonato Mineiro ele teve uma lesão ligamentar. Tá? Ele teve uma lesão multiligamentar no joelho confirmada no início de fevereiro, passou por uma cirurgia, ele teve a lesão num lance bobo, uma disputa de bola num jogo contra o Uberlândia no Campeonato Mineiro. E agora o João Marcelo, que já voltou a jogar contra o Vasco no Campeonato Brasileiro no dia 27 de setembro, ele lesiona, faz a cirurgia em fevereiro e já em setembro volta a jogar. Ele é liberado pelo departamento médico do Cruzeiro em agosto, então ele se recuperou muito rapidamente e agora está chegando ao Internacional. Então a negociação é essa, o Inter tá mandando o Vitão, tá recebendo 7 milhões de euros pelos seus 80%, cerca de 46 milhões de reais, tá recebendo um zagueiro em definitivo, que é o João Marcelo, e também tá recebendo uma joia da base do Cruzeiro, que agora já estava entre os profissionais, que é o garoto Japa, volante /meia da equipe de Belo Horizonte. Essa é a negociação entre Inter e Cruzeiro, ainda não foi anunciada, mas está tudo muito bem encaminhado. O Vitão vai jogar no Cruzeiro, vai render esses 7 milhões para o Inter de euros. Tem um ponto importante, tá? Eu não duvido que o Inter, mesmo vendendo seus 80%, ainda pegue uma fatia do Vitão. Isso é algo bem normal de acontecer. Tu vende os teus 80%, porque o Inter tem 80% e os outros 20% para fechar os 100% dos direitos econômicos do Vitão, eles pertencem ao jogador. Então eu não descarto o Inter vender os seus 80%, procurar o Vitão e eu te dou tanto e eu ainda fico com 10% de uma futura venda tua. Não duvido que isso aconteça, tá? Mas o Inter, nesse momento, está vendendo seus 80% por 7 milhões de euros e trazendo o João Marcelo, zagueiro, em definitivo, e o garoto Japa por empréstimo. Tu achou bom o negócio? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.